Olá pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos em relação ao calor, né? A energia térmica. Na aula passada a gente viu escalas termométricas, a gente viu temperatura e sensação térmica. Hoje a gente vai ver as formas de propagação do calor, né? Como é que o calor ele consegue transferir-se de uma região para outra, né? Você vai encontrar isso aí na página 221, né? No livro de vocês. Então, para que haja essa transferência de calor de uma substância, de um material para outro, é necessário primeiro que haja o quê? Uma diferença de temperatura entre esses dois objetos, né? Então, entre esses dois materiais, né, é necessário que haja uma diferença de temperatura, né, para que o calor ele consiga se propagar, né, de uma região para outra. Sabe que o calor são quando as partículas, né, elas estão agitadas, né? Então, quanto maior a agitação das partículas, maior será, né, a energia térmica que ela tem. Essa energia ela pode ser transferida, né, de um objeto para o outro. Então, a gente vai ver quais são as formas de propagação dessa energia. Então, a gente tem uma chamada condução térmica, né? A condução térmica ela ocorre principalmente em materiais sólidos, né? Então, nos materiais sólidos é mais comum que ocorra a transferência de calor, de energia. O que acontece? A energia térmica, as partículas, elas começam a se movimentar, né? Ó, o exemplo aqui, está aqui a parte mais quente. Aqui as partículas começam a se movimentar, elas se movimentam e vão em direção, né, da parte mais fria, então da região quente para a parte mais fria, né? Então, para que isso ocorra, é necessário que tenha, né, um material onde essa energia ela possa transitar, né? Então, são os materiais chamados condutores. Os materiais eles podem ser condutores ou isolantes térmicos, né? Então, no condutor térmico, né, são materiais que contribuem para que essas partículas elas comecem a vibrar e comecem a transferir a sua energia para as partículas vizinhas, né? Então, exemplos de materiais condutores são o que? São os metais. Então, os metais eles são bons exemplos de materiais que conduzem a energia, que conduzem o calor, né? Os materiais isolantes, pelo contrário, eles dificultam, né, a condução térmica. Eles evitam que o calor passe facilmente, né, de uma região para outra. É muito comum, por exemplo, a gente ver, né, nas panelas, né, as panelas que a gente usa na nossa casa, elas vão ter o quê? Ó? Elas vão ter os cabos delas, vão ser de um material chamado, esqueci o nome do material, é Brasil, alguma coisa assim, não lembro, cadê o nome do material? Braquelite, né? Então, feito de braquelite é um material que ele evita a condução térmica. Então, por isso que a panela, se você pegar na região correta, né, como esse braquelite, esse material plástico, né, ele é um isolante térmico, ele evita que o calor advindo da chama, né, passa pelo metal, ele passe para a sua mão, né? Temos aqui exemplos também de materiais isolantes, por exemplo, ó, a luva. Essa luva é um material, né, que você vai usar para pegar esses materiais quentes. Ele evita, né, ele é isolante térmico, ele evita a transferência de calor, né? Uma colher de metal, pelo contrário, né, o metal ele é um bom condutor de energia térmica. Então, o material ele conduz facilmente o calor. Então, você provavelmente, se você pegar uma colher quente, por exemplo, colocar um prato de sopa lá, você colocar a colher de metal sem nenhum cabo de plástico. Depois de algum tempo, aquele metal ele vai esquentar e pode aquecer a sua mão, né? Pode queimar a sua mão. Mesma coisa aqui com a colher de madeira. A madeira ele é o que? Ele é um bom isolante térmico, né? Então, as colheres de madeiras elas evitam que você se queime, não é isso? Outro exemplo também muito comum usado de isolante térmico são as nossas roupas de frio, né? Então, a roupa de frio ela evita que o nosso calor, por exemplo, que o nosso corpo perca calor para o ambiente, né? Quando está muito frio ao nosso redor, né? O que acontece no ambiente, o nosso calor ele tende a se dissipar
para o ambiente. Então você usa uma blusa de frio, por exemplo, né, é uma barreira, né, o que é a blusa de frio é isolante térmico, ela evita que o nosso calor ele saia, né, para o ambiente. Uma outra forma de propagação de calor, né, é, deixa eu mostrar aqui, pronto, aqui um exemplo de como acontece, né, a condução do calor. Então, quando o calor está em contato com esse metal aqui, ó, as partículas começam o quê? Ó, a se agitar, né? Elas se agitam. Quanto mais próximo à chama, né, ao fogo, maior é o grau de agitação das partículas, né? Ó, quanto mais distante, as partículas se movimentam menos. Então aqui, ó, o calor ele vai sendo transferido da região que está próxima à chama, né? As partículas começam a tremer, começam a se movimentar, a vibrar e começam a aquecer o restante da barra. Depois de um tempo, toda essa barra aqui, ela iria o quê? Ela iria esquentar. Isso se ela fosse de um material condutor térmico. Se fosse uma borracha, por exemplo, isolante, um plástico, não iria ocorrer essa transmissão, né? Então, próximo da chama, né, as partículas vão estar o quê? Elas vão estar muito agitadas, né? E quanto mais distante da chama, menor a agitação. O outro tipo de de condução seria, de transferência de calor, seria, de propagação de calor, seria a convecção térmica. Então, ocorre em gases e líquido e se dá pela movimentação das porções do material em função da diferença de densidade e da temperatura. Por exemplo, aqui está aqui uma panela com água quente, né? Quanto mais próxima, né, ao calor, essa água aqui, ao se aquecer, ela tende a ficar menos densa, ou seja, ela vai boiar. Então, a água quente que está no fundo da panela vai começar a subir, né? E a água fria que está lá em cima, ela desce. Então, isso é a convecção, na qual os materiais, né, os gases e os líquidos mais quentes tendem o quê? Tendem a subir. Então, ocorre o quê? Ó? Ocorre uma movimentação, né? Quente, fica embaixo, né? E começa a subir, né? Então, os vapores quentes, eles tendem a subir e os frios tendem a descer. Então, há uma circulação, né? A corrente é chamada as correntes de convecção. É como, por exemplo, a água fervente, né? Ó, água fervente ocorre essas correntes de convecção, né? A corrente de ar quente, por exemplo, aqui o exemplo aqui, ó, né? Então, o Sol ele começa a aquecer aqui o ambiente, né? Os vapores quentes vão começar o quê? Vão começar a circular, vão começar a subir, enquanto que os vapores frios que estão lá em cima vão começar a descer. Isso também ocorre, por exemplo, nos ar-condicionados. Por que o ar-condicionado fica em cima e não embaixo, né? Porque o ar frio tende a descer, né? Enquanto que o ar quente ele tende a subir devido ao quê? Devido às correntes de convecção térmica, não é isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Um exemplo aqui da água fervendo, ó. Então aqui, água fervendo, quando está mais próximo da chama, a água que está mais próximo da chama tende o quê, ó? Tende a subir, enquanto a água fria que está em cima tende a descer. Então forma o quê? Forma essas correntes, né, esses giros, as correntes de convecção, né? A outra forma de propagação de calor seria a irradiação térmica, né? O que acontece? A irradiação térmica ela não precisa de um meio material para poder se propagar, enquanto que a condução e a convecção tem que ter um material, por exemplo, seja o ar, seja a água, seja um material sólido, né? A irradiação térmica precisa não, né? O próprio vácuo em si, que é a ausência de ar, né? Ela pode ser transmitida. Por exemplo, o Sol, né? O Sol lá no espaço você não tem ar, né? O espaço é repleto de vácuo. Então, mesmo no vácuo, essas correntes elas conseguem os raios infravermelhos, a luz ultravioleta, a luz visível, ela consegue atravessar o vácuo, chegar até a Terra e aquecer a Terra, né? Então, são ondas de calor. Essas ondas de calor são exemplos de irradiação térmica. É muito comum você ver essa irradiação, por exemplo, no Sol, como eu falei, o Sol ele vai emitir raios ultravioletas, luz visível e luz ultravioleta, e essas luzes elas chegam até a Terra e começam a aquecer. Então, isso é uma forma de transmissão de calor, né? Ele vai se propagar por meio de ondas eletromagnéticas. Aqui o exemplo aqui, ó, tá aqui o Sol, né? Ele aquece, né? Todo o calor, essa luz irradiante, ela vai atravessar o vácuo do espaço e vai chegar até a Terra
e vai aquecer a terra, né? Então, algumas aplicações da propagação de calor. Temos aqui, por exemplo, a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é feita para quê? Para evitar, né, que o líquido quente, por exemplo, o café, ele perca calor para o ambiente. Então, para isso, existem algumas técnicas usadas na garrafa que fazem com que, né, o café fique mais tempo, né, sem esfriar. Por exemplo, né, a primeira coisa, dentro da garrafa você vai ter o quê? Você vai ter, né, uma espécie de garrafa de vidro, né, espelhado. Né? Esse vidro ele tem o quê? Ele tem uma parede dupla, né? Essa parede, dentro dessa parede você vai ter vácuo, que é o quê? Que é a ausência do ar. Né? Então, entre a parede do vidro você vai ter a ausência do ar. Isso evita que o calor ele se conduza. Né? Além disso, você vai ter um vidro, né, que é espelhado e material plástico e tampa de plástico exterior. Então, são materiais que são isolantes térmicos. Isso evita que o líquido que está dentro da garrafa ele perca calor para o ambiente. Nesse caso aqui, por condução. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo de convecção real. Por exemplo, a geladeira. A geladeira, ela costuma ter, né, se for daquelas mais antigas, tem um congelador na parte de cima. Como o ar frio, né, ele é mais denso, ele vai pesar, vai descer, né, e o ar quente sobe, então o que acontece? Você vai ter correntes de convecção dentro da geladeira. Né? O ar frio tende a descer, né? O ar quente tende a subir. Por isso, nas geladeiras mais antigas, por exemplo, o congelador fica lá em cima, né? Porque o ar frio lá de cima vai tender a descer e ocorre o quê? A circulação de ar através da convecção. Mesma coisa com o ar-condicionado. Você vai ter o quê? O ar-condicionado em cima, porque o ar frio ele é mais denso, ele vai descer. Quando ele desce, pelo contrário, o ar quente tende a subir porque é mais leve, mais denso. Então começa a ocorrer o quê? As correntes de convecção. Ar frio de cima vai descer, empurrando para cima o ar quente. Então por isso que o ar condicionado tem que ser colocado em cima, para que haja o quê? As correntes de convecção e o ambiente esfrie de forma geral. Temos também aqui exemplos da térmica. O que é a térmica? São as correntes de convecção, né, que acontecem no ambiente. O calor sobe, né, o calor começa a subir, o ar frio desce. Com isso, por exemplo, os urubus e algumas aves, elas têm facilidade de planar, né, porque essas térmicas, esse vapor quente, né, sobe e fazem com que eles fiquem lá circulando sem ter a necessidade de gastar energia batendo nas asas, porque eles estão planando utilizando o quê? Utilizando as térmicas, que são correntes de convecção de ar, né? Outro exemplo de condução aqui, ó, temos o que? O aquecedor solar. Né? A gente não usa aqui porque é muito quente, né? Mas o que acontece? Você tem placas solares, né? Esse tambor aqui, né, que é chamado de reservatório térmico, ele guarda a água quente. Né? Então aqui a água passa, né, por essas placas aqui, vai ter vários canos aqui. Esse cano ele coleta o calor, né, e vai acabar esquentando a água. Né? Então, isso é um exemplo de prático ao uso de condução térmica. Né? O calor ele vai aquecer esses canos que vão estar repletos de água. A água quente ela é mais leve, ela vai subir para esse reservatório aqui, né? E o reservatório vai ter uma conexão diretamente ligada no chuveiro, por exemplo. Então, aí temos um exemplo de um chuveiro, né, elétrico por aquecimento solar. Outro exemplo de radiação térmica seria o famoso micro-ondas. Né? Micro-ondas, né? Os microwaves, né? Ela vai ter o quê? Ela vai ter um magnéton. O que é um magnéton? Magnéton seria um equipamento eletrônico que irradia calor. Né? Ele vai irradiar calor, né? O calor ele vai se espalhar por todo o micro-ondas, ele vai começar a girar. Né? O que acontece? Essas ondas de radiação vão começar a vibrar as moléculas da água. Né? Então, praticamente todo alimento ele contém água. Como ele vai vibrar a água do alimento, então, com consequência, essa vibração faz com que todo o alimento esquente, porque a gente sabe que para que ocorra a transmissão do calor tem que ter o quê? Tem que ter vibração das moléculas. Né? As partículas vão se movimentar e vão acabar por aquecer, né, o alimento. Por isso que o micro-ondas, teoricamente,
ele esquenta o que tiver água na composição. Se você colocar um papel dentro do micro-ondas, teoricamente ele não iria esquentar, porque no papel, né, teoricamente não tem água, né? Então é isso, pessoal. Então essas são as formas de propagação do calor. Vocês vão receber algumas questões no PV de vocês, né? Vocês vão respondê-las e vão enviar para mim, né? Durante a resolução, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo PV, que eu irei os auxiliar, tá bom? Então até a próxima aula.